Então pronto, pessoal. Boa noite. Agora já está gravando, né? A gente já falou aqui uns 25 minutos antes, mas era coisa mais geral aqui que não impacta na aula propriamente dito. Então agora já está gravando aqui oficial. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa com relação aqui, eu quero que você para nesse slide, fala dessa coisa aqui específica, pode me interromper, tá bom? Essa última aula síncrona nossa aqui com o assunto de algoritmos, ela vai ser a última que a gente não vai ver a coisa funcionando. Quem está usando o Visual G ou quem está usando o Portugal Studio já teve alguma experiênciazinha de começar a descrever o algoritmo e executar. Mas não era obrigatório, não precisava de nada disso para poder fazer os exercícios. Era mais para a gente começar a ter essa noção de como descrever as coisas, de como colocar o comportamento, de como simular a interação com o usuário, essas coisas. Agora, depois dessa aula aqui, que vai ser a aula 4, aí a coisa já é um pouquinho diferente. Porque você vai ter uma ferramenta, você vai escrever seu código, você vai compilar o seu código, né, que é transformar para a linguagem da sua máquina, que vai rodar, e vai rodar o seu programa. Então você vai ter condições de testar. Né? Então, assim que terminar essa aula aqui hoje, eu já posto a aula 4 para que vocês já comecem a ter essa experiência. Então, por enquanto, vocês, até esse final dessa aula aqui de hoje, vocês vão ter a oportunidade de usar só um editor de texto. Mas a partir da aula 4, aí você vai ter que efetivamente ter uma ferramenta de compilação. Por que eu estou falando isso aqui antes de começar essa aula? Primeiro porque a aula 4 já vai ser postada logo depois dessa daqui, né? Porque essa daqui é dúvida da aula 2 e 3, que já foi dada. Então a aula 4 é postada logo depois dessa. Então você já vai começar a ter que ter um programinha. E outra coisa, para que você também consiga já pensar aí, eu vou usar o Visual Studio, eu vou usar o Visual Code, eu vou usar o Code Blocks, eu vou usar o GCC na mão, para que você também já comece a ter mais ou menos uma ideia de ferramenta que você tem que buscar. Eu já comentei, vou falar do monitor agora com vocês. E o que acontece? Eu uso o Visual Studio. Então vocês vão ver todas as minhas aulas, a partir da aula 4, com o Visual Studio. Porém, o monitor, que é o João, que eu vou colocar o e-mail deles para vocês daqui a pouco no Classroom, ele já usa o VS Code. E eu estou comentando isso porque muita gente quer usar o VS Code, mas não é a ferramenta que eu uso. Então, ele pode acabar dando uma força para vocês como usar essa ferramenta. E eu não, como eu não uso, eu não tenho muito que eu possa ajudar na configuração dela. Tá? Do ponto de vista de código, eu ajudo vocês sem problema nenhum. Agora, como usar uma ferramenta específica que eu não uso, já fica mais complicado. Tá? Então, assim, já comecem a pensar nisso, porque essa aula de hoje aqui é a última aula que a gente vai usar só com o editor. A partir da próxima aula, a gente já tem que ter uma ferramenta mais adequada para isso. Mas aí, assim que você começar a assistir a aula 4, você já começa a pensar o que você vai fazer. Tranquilo? Então vamos lá. Essa aula 2 aqui, que é de estruturas condicionais, ela vai permitir que a gente faça uma coisa que a gente não podia fazer até a aula 1, que era o quê? Tomar uma decisão. Então deixa eu fazer uns desenhos aqui. Na aula 1, a gente começava o nosso programa, ele ia com uma sequência de setas, né, para indicar o fluxo, e ele efetivamente terminava aqui, ó, no fim. Tá? Então, início e fim. Era isso aqui. Não tinha a possibilidade de, no meio, eu tomar uma decisão e virar e falar assim, não, se tal coisa aconteceu, vem para cá.
Ah, não, se tal coisa aconteceu, vem para cá, ou então vem para cá. A gente não podia fazer isso. E esse é o assunto dessa aula 2 aqui. E aí o que acontece? O nosso assunto, que é estruturas condicionais, ela vai permitir a gente fazer perguntas, mas não perguntas quaisquer. Nós vamos ver. Tem que ter um tipo específico de pergunta. Perguntas genéricas em linguagem natural a gente faz para nós, seres humanos. Mas para o computador, só podem ser perguntas de um tipo bem específico. E é isso aqui que a gente vai tratar hoje, tá? Nessa aula 2. Então vamos lá. A todo momento tomamos algum tipo de decisão. Virar para a esquerda ou direita, sair com ou sem guarda-chuva, usar tênis ou sapato, levar ou não jaqueta. Como vocês já assistiram às aulas, vocês já sabem que tem pergunta aqui que pode ser feita e tem pergunta que não pode ser feita. Por exemplo, essa primeira aqui não é o tipo de pergunta que eu possa fazer para o computador, tá bom? Por que esse tipo de pergunta não pode ser feita para o computador? Porque nós vamos ver que a gente só pode fazer perguntas cuja resposta seja sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, se eu chego e pergunto assim para uma pessoa, ah, é para virar para a direita ou para a esquerda? Aí a pessoa fala, para virar para a direita. Ótimo. Essa não é uma pergunta de sim ou não. Agora, para o computador, esse tipo de pergunta não é válida. Você tem que perguntar para ele, é para virar para a direita? Aí ele vai falar sim, se for para virar para a direita. Ou então ele vai falar não. Aí vamos supor que ele falou que não é para virar para a esquerda. Aí você pergunta, é para virar para a direita? Se for para virar para a direita, ele vai falar sim. Se não for, ele vai falar não. Então significa que não é nem para você virar para a direita, nem para você virar para a esquerda. Que seria uma pergunta totalmente natural para fazer para um ser humano, mas que para o computador não vale. Então virar e falar assim, virar para a esquerda ou para a direita? Aí a pessoa vira e fala assim, virar para lugar nenhum, segue reto. Pronto. Uma pergunta válida. Para o computador não é. Essa segunda pergunta aqui, ó, já é uma pergunta mais válida do ponto de vista do computador. Você vira e fala assim, é para sair com guarda-chuva? Você não vai fazer pergunta desse jeito, né? Você vai fazer pergunta assim, é para sair com guarda-chuva? E aí ele vai falar sim ou não. Porque se for sim, é para sair com guarda-chuva. Se for não, é para não sair com guarda-chuva. É para sair sem guarda-chuva. Então, mesmo que você não faça a pergunta sair com ou sem guarda-chuva, você pode fazer a mesma pergunta simplesmente perguntando: é para levar o guarda-chuva? Sabe? A pergunta é equivalente, sim ou não. Essa outra pergunta aqui, ó, também é uma pergunta válida para ser humano, mas não para o computador. Usar tênis ou sapato? Entendeu? Aí a pessoa vai virar e falar assim, não, a pessoa usar sapato. Essa não é uma pergunta que possa ser feita. A menos que seja aquelas coisas tipo assim de convite, de jantar, aí assim, ah, sei lá, usar. É que eu nem vou nesses jantar, não sei nem falar, mas assim, é para usar terno ou outra coisa que simula terno. Aí a pessoa, é isso mesmo, entendeu? Porque ali tá fazendo a pergunta se aqueles dois tipos de traje são válidos. Não é para escolher entre um e outro. É perguntando se os dois são válidos, que é uma resposta de sim ou não. Agora, usar tênis ou sapato? Se for uma pergunta de sim ou não, beleza, você pode usar tênis ou sapato. Beleza, é uma pergunta válida. Agora, se for para escolher entre tênis ou sapato, aí já não é, tá bom? Agora, essa daqui, ó, é o mesmo caso do guarda-chuva. Você perguntar levar ou não jaqueta, você não pergunta desse jeito. Mas você pode perguntar levar jaqueta? Aí a resposta, se for sim, é para levar. Se for não, é para não levar, é para sair sem a jaqueta. Tá? Então, isso aqui a gente tem que ter mais ou menos em mente. Por quê? O jeito que você vai perguntar sempre tem que ser perguntas cuja resposta é sim ou não, verdadeiro ou falso. Tá? É sempre assim. Você não pode fazer pergunta de outro tipo.
Então, se eu volto aqui, ó, aqui não tem opção de desvio, então se aqui tem opção de desvio, aqui foi feita uma pergunta de sim ou não. Aqui não tem opção de desvio, então aqui foi feita uma pergunta de sim ou não. Não tem pergunta de outra forma, tá? E o seguinte, essas decisões que a gente toma durante o dia faz parte aqui da nossa rotina, tá? E a gente vai colocar o computador para fazer o trabalho que a gente quer que ele faça, no nosso lugar. Tá? Lembrando que para a gente fazer o computador fazer as coisas do jeito que a gente quer, a gente tem que colocar com pequenas tarefas e perguntas muito bem específicas, tá? Porque ele não processa a linguagem natural da forma como a gente processa. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aluno aprovado ou aluno reprovado não significa que essa pergunta aqui seja ou não, sim ou não, porque pode ter uma terceira opção, né? Recuperação. Entendeu? Agora, essa daqui já é uma pergunta de sim ou não, porque se não for par, é ímpar. Então você não vai perguntar esse valor é par ou ímpar, você vai perguntar esse valor é par? Se for verdadeiro, é porque é par, se não for, é porque é ímpar. Um já implica no outro. Tá? Candidato selecionado ou dispensado. Não sei, pode ter também reserva. Entendeu? Reserva. Então o cara, ele nem vai começar a trabalhar agora, mas também não tá na categoria de não apto. Sabe? Ele tá ali, ó, excedente, entendeu? Então, assim, a gente quer colocar o computador para fazer as coisas, mas tem que saber colocar da maneira adequada. E vamos lá. Implemente um algoritmo para pagamento de uma fatura de cartão de crédito. Isso daqui é um exemplo de um algoritmo escrito em bem alto nível. Aqui é como se eu tivesse grandes ações. Tá? Quando eu coloco para o computador fazer isso aqui, eu tenho que quebrar em muito mais tarefas, óbvio. Tá? Mas aqui é como se eu tivesse grandes ações. A ação de ir ao banco com a fatura, tudo bem, eu estou escrevendo em alto nível, não tem nada de errado aqui. Só que talvez na hora de escrever uma documentação, para que ela seja implementada, você tem que descer um pouco mais o nível, tá? Dar um pouco mais de detalhamento para poder escrever. Mas tudo bem, isso aqui é válido. Ir ao banco com a fatura, consultar o saldo. E como que você paga a fatura? Você só paga a fatura se você tiver saldo suficiente. Então, o que a gente consegue ver aqui de ações que elas são feitas... Acho que caiu o meu compartilhamento de tela, ou não? Não, né? Acho que não caiu, não. Apareceu uma mensagem aqui esquisita. Vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Sim, sim. Não, beleza, é porque apareceu uma mensagem aqui no meio do nada, eu achei que tinha caído alguma coisa aqui. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui um conjunto de ações que elas são sempre feitas, tá? Independente do que aconteça. Você ir ao banco, você consultar o saldo e você voltar para casa. Isso aqui sempre é feito. Porém, existe uma ação aqui que ela é condicional. A ação aqui, isso aqui não está em ordem, né? Porque é lógico que essa daqui viria antes dessa. Mas a ação 4, ela só é possível de ser feita se você tiver saldo suficiente. E como que você sabe se tem saldo suficiente? Fazendo uma pergunta de sim ou não. Então, se a pergunta é essa aqui, ó, o saldo for maior que a fatura, então, se a resposta para isso aqui for sim, você paga a fatura. Você faz essa ação. Agora, se a sua resposta for não, não tem grana para poder pagar a fatura, você volta para casa triste. Oh, não consegui pagar a fatura. Você voltou para casa. Mas a ação 1, 2 e 3 você sempre faz. A única ação que está condicionada a alguma coisa é a ação 4. A ação 1, 2 e 3 não existe condição para a realização dela. Ela sempre vai ser realizada. Porém, a 4 é condicionada ao fato de você ter saldo.
Então, se eu tivesse que fazer essa pergunta aqui numa linguagem um pouco menos natural, essa pergunta seria algo do tipo assim, ó, saldo maior ou igual a fatura? Tá vendo? É a mesma pergunta, tá? Isso aqui está mais próximo do que a gente escreve de linguagem, e se eu quiser ficar mais próximo ainda, eu faria assim, ó, tá? Maior ou igual. Porém, é uma pergunta cuja resposta é sim ou não. Tá? Então, a gente só pode fazer pergunta desse tipo. E aí, eu já tinha comentado com vocês que sempre que uma coisa está dentro da outra, ela tem que estar mais à direita da outra. Isso é fácil para a gente poder identificar blocos aqui, ó. Esse aqui é um bloco que engloba tudo isso. Agora, esse outro aqui é um bloquinho que só engloba esse pagar fatura. Tá? Então, é importante a gente sempre identar esse processo de colocar mais à direita as coisas que estão dentro das outras, tá? E aí você bate o olho e vira e fala assim, opa, eles não estão no mesmo nível aqui, ó. Ele só vai fazer isso aqui dependendo de alguma coisa. Então, adquiram esse hábito aqui, ó, de identar as coisas. Como eu comentei, isso aqui faz parte da sintaxe de algumas linguagens. Então, você vai programar em Python, por exemplo, em algum momento da vida, você é obrigado a identar, porque a identação ela faz parte da sintaxe da linguagem. No caso do C, não. A identação não é obrigado. Mas o seu código vai ficar horroroso. E eu vou ficar triste de ver. E qualquer pessoa que veja o seu código vai ficar triste também. Vai falar, nossa, mas que zona. Tá? Então, assim, faz o código direitinho, identa as coisas. Se uma coisa está dentro da outra, coloque mais à direita. Bom? Vamos lá. Estrutura condicional, que é o assunto da nossa aula. Ele vai permitir o computador tomar uma decisão. Então, ele vai fazer uma pergunta de sim ou não. Se a resposta for sim, ele faz o que está dentro do bloco. Se a resposta for não, ele não faz. É isso. E o seguinte, isso aqui, né, as coisas que eu já falei, né, a condição é verdadeiro ou falso, o bloco, que é o que está dentro, que é isso aqui, ó. Essas coisas aqui eu já falei. E como que a gente vai mapear isso no fluxograma e no algoritmo? Seguinte, no algoritmo a gente vai escrever essa estrutura sim e fim do si. Então aqui marca o início, aqui marca o fim. Tudo que está entre o si e o fim do si faz parte do bloco dele. Essa é uma estrutura condicional simples, a gente vai ver que tem outras, tá? Simples, completa e aninhada. Então, se esses dois comandos estão dentro desse fim, desse si e fim do si, ele fica à direita dele. Da mesma forma que isso tudo aqui, ó, está entre o início e o fim. Então, fica à direita do início e do fim. E vamos lá. A minha estrutura que me permite desviar o fluxo de execução, que é esse si aqui, no caso do fluxograma vai ser representado por esse losango. Então, toda vez que eu trombar nesse losango, pergunta. Pergunta de que tipo? Pergunta do tipo sim ou não. Verdadeiro ou falso. E aí, como aqui é uma estrutura simples, ela só tem o bloco do verdadeiro. Então, se for verdadeiro, faz o que está dentro do bloco aqui, ó. Isso que está representado aqui à direita dessa linha vermelha. Essa que eu marquei aqui. Agora, se não for verdadeiro, no caso ela for falso, o que ele vai fazer? Ele vai pular para a linha imediatamente depois do fim do si. Então, vamos fazer uma setinha aqui. Ó, chegou aqui, fez uma pergunta de verdadeiro ou falso. Pergunta de verdadeiro ou falso. A resposta é verdadeira? Vem para cá. Tá? Ah, e se a resposta for falsa? Se a resposta for falsa, vai para depois, imediatamente depois da estrutura do si e fim do si. E no caso do fluxograma, a junção é marcada por essa bolinha aqui. Essa bolinha ela serve para você destacar algum ponto que você queira, tá?
ou para juntar dois fluxos. Então, eu tenho o fluxo do verdadeiro e o fluxo do falso. Eu junto dois fluxos por essa bolinha. Então, significa que ele chega nesse ponto aqui, independente de ele vir pelo verdadeiro ou ele vir pelo falso. Ambos os caminhos levam a esse ponto aqui, que é como se fosse aqui. Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Até o momento, não. Então, beleza. Qualquer coisa é só me interromper aí, viu, gente? E as estruturas que a gente tem? A gente tem a simples. A estrutura simples é só tem bloco para o verdadeiro. A gente tem a completa, que tem um bloco para o verdadeiro e um bloco para o falso. Então, se for verdadeiro, ele executa um bloco, se for falso, ele executa outro bloco. E a gente tem o aninhado. O aninhado, como o nome mesmo diz, é a gente colocar estruturas condicionais dentro de estruturas condicionais. Então, é eu fazer aninhamentos de estruturas simples e completas. Quando que a gente usa a estrutura aninhada? Em geral, quando a gente precisa fazer sequências de pergunta. Então, vamos supor que eu quero saber se é para virar para a direita, para a esquerda ou seguir em frente. Então, eu só vou perguntar se é para virar para a direita, se não for para virar para a esquerda. Então, eu fui e perguntei, é para virar para a esquerda? Aí falou não. Então, depois de fazer a pergunta, se é para virar para a esquerda, eu pergunto, é para virar para a direita? Outra pergunta. Então, essa pergunta ela só foi feita depois da primeira. Então, eu uso o aninhamento para eu sequenciar as minhas perguntas. Ou, tá, que também entra no caso do primeiro, mas só para dar um pouco mais de detalhamento, ou quando a gente tem mais de duas opções. Se eu tenho mais de duas opções e as minhas perguntas só podem ser de sim ou não, é óbvio que com 3 opções eu tenho que fazer no mínimo 2 perguntas. Ah, então, se eu quero saber se é para ir para frente, para a esquerda ou para a direita, eu preciso no mínimo fazer 2 perguntas. Tá? Supondo que eu só tenha 3 opções. É esquerda, direita ou para frente. No mínimo 2 perguntas, porque cada pergunta só pode ser verdadeiro ou falso. Tá? Então eu uso essa aninhada aqui para eu sequenciar perguntas ou quando eu tenho mais de 2 opções. Mais não, né? Maior que 2 opções. Então, quando eu tenho 3, 4, 5, daí tem mais de 2, alguma forma de alinhamento eu tenho que usar. Então, nos exercícios, por exemplo, que pede o negócio do dia da semana, para você imprimir lá, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e tal, ali eu tenho 8 opções. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar uma estrutura alinhada, tá bom? Então, vamos lá. Como que é condicional simples, que é o que a gente já viu ali nos exemplos? Só existe um bloco e esse bloco é o bloco do verdadeiro. Então eu venho, faço uma pergunta, é sempre uma pergunta de verdadeiro ou falso. Isso aqui eu estou escrevendo por enquanto, tá? Para fixar na cabeça de vocês, mas depois eu não vou escrever mais isso, porque já vai ficar claro que a pergunta é sempre de verdadeiro ou falso. Não pode ter outro tipo de pergunta. Então, eu pergunto aqui, ó, verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, eu faço essa coisa daqui de dentro e depois que terminar, eu venho para cá. Tá? Então, verdadeiro, eu fiz isso, terminou, venho para cá. E se for falso, já venho para cá direto. Tá? Porque ele não tem um bloco para o falso. Então chegou aqui, fez pergunta, verdadeiro, faço o bloco do verdadeiro. Chegou aqui, fez pergunta, a resposta é falso, não tem bloco. Ele simplesmente pula isso aqui e vem para cá. Tá? Isso é o que a gente chama de condicional simples. Então, crie um algoritmo que, dado o valor de uma compra, verifique se ela pode ser parcelada ou não. Qual que é a condição para ser parcelado? Maior ou igual a 250. Então, em algum momento vai ter que ter uma pergunta de maior ou igual a 250, que é o caso que parcela. Então, vamos lá.
Valor da compra é real, né? Porque a compra pode ser R$1,15, quando você está comprando 2 balas. Aqui, o comando, porque nós já conversamos sobre isso. E se eu colocar um layer sem colocar um comando, ele fica parado, esperando o cara digitar alguma coisa, mas o cara não sabe o que tem que digitar. Então, é muito comum eu ter um layer precedido de uma instrução, que é o caso que está acontecendo aqui, e isso tudo vira só esse paralelogramo aqui. Tá? Eu acho que eu já comentei na outra aula também. Se eu não comentei na outra aula, eu comentei na gravação, com certeza. Porque você não precisa ficar colocando para imprimir outro para ler, para imprimir para ler. Não, já está implícito. Quando vê o paralelogramo aqui, já está implícito que vai ter interação com o usuário. E que ele vai receber um comando, porque senão ele não sabe o que fazer. Ok? E aí é o seguinte, o ponto importante é isso aqui. Ó. Se o valor compra, que é o que o usuário digitou aqui, ó, se o valor compra for maior ou igual a 250, então dá verdadeiro e ele imprime. Sua compra pode ser parcelada. Então chegou aqui, ó, digitou o valor da compra. Aí ele chegou e digitou 400. R$400,30, por exemplo. Chegou aqui, valor da compra é maior que 250? Verdadeiro. Então ele vem para cá, você pode parcelar sua compra. Beleza. O que que corresponde a esse ponto? Corresponde aqui, ó. Porque ele chega aqui independente se foi verdadeiro ou se foi falso. Tá? Então esse ponto é esse ponto aqui. Aí se o cara chegou ali e a compra dele deu 249,99. 249,99 é maior ou igual a 250? Falso. Então ele vem para cá. Tá? Então, estrutura simples. Só tem bloco para o verdadeiro. E a completa? A completa ele tem um bloco para o verdadeiro e um bloco para o falso. É isso. Então vou colocar aqui as minhas linhas para mostrar o alinhamento. E aí a gente tem aqui esse nível que engloba tudo isso. E aí a gente tem dois níveis que são o mesmo nível. Tá? No mesmo nível, mas níveis diferentes. Que é esse aqui está no segundo nível, né? Aqui é o primeiro nível, aqui é o segundo nível, então está no segundo. Esse também está no segundo nível, porém esse e esse são diferentes. Esse corresponde ao bloco do verdadeiro e esse corresponde ao bloco do falso. Então, observe que ele não pula daqui para cá ou daqui para cá. Então ele chegou aqui, é verdadeiro? Vem para cá e encontra aqui, nesse pontinho, que corresponde a esse ponto depois do fim do si. Ah, chegou aqui e a resposta. Ixi, acho que ele vai apagar tudo. Chegou aqui e a pergunta deu resposta falsa, ele vem para cá e junta nesse pontinho. É aqui. Ou então, ele não vai do verdadeiro para o falso ou do falso para o verdadeiro em momento nenhum. Porque afinal de contas, ele só faz a pergunta uma única vez. E aí a pergunta deu verdadeiro, vem para cá. Deu falso, vem para cá. Símbolo novo? Não. É o mesmo símbolo, esse losango. Com a diferença que agora eu tenho um fluxo que leva a execução de comando no verdadeiro e eu tenho um fluxo que leva a execução de comando no falso. Antes, eu só tinha um fluxo que levava a execução de comandos no verdadeiro. Agora eu tenho um para o verdadeiro e um para o falso. Então aqui, ó, para poder mostrar se o cara foi aprovado ou não na disciplina. Então só tem duas opções, aprovado ou reprovado. E qual que é a condição para ele ser aprovado? Maior ou igual a 60. Essa é a condição para ele ser aprovado. Então cheguei, li o nome do aluno, li a nota do cara. Aí a pergunta que é feita, a nota dele é maior ou igual a 60? Se for verdadeiro, vai imprimir o nome do aluno.
seguido de aprovado. Então, se eu cheguei aqui e digitei Leandro, e cheguei aqui na nota e digitei 61,7, vai imprimir Leandro aprovado. Se eu cheguei aqui e digitei Leandro e aqui eu coloquei 51,7, 51,7 é maior ou igual a 60? Falso. Então, para onde que ele vai? Vai para cá e vai imprimir Leandro reprovado. Ambos, seja aprovado, seja reprovado, junta nesse ponto. Onde é esse ponto? Depois do fim do se. Tá? Aqui, ó. Então, esse pontinho aqui corresponde a esse pontinho. E aninhado? Aninhado é para eu poder, igual eu falei, ou sequenciar as coisas, né, as minhas perguntas. Então, eu faço uma pergunta, depois faço outra, sequencio elas, dependendo da resposta do cara, ou quando eu tenho mais de duas opções. Quando eu tenho mais de duas opções, eu sou obrigado a aninhar. Não tem outro jeito. Então, o principal benefício é fornecer flexibilidade, coisa que eu não podia fazer com as outras duas. Tá? E aí, como é que funciona? Vamos fazer umas linhas aqui. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Duas perguntas diferentes. Essa é a primeira pergunta. Deixa eu trocar de cor. Essa é a segunda pergunta. Só tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta, que está logo aqui no início. Deixa eu passar para o vermelho. É essa aqui, ó. Verdadeiro, faz esse bloquinho aqui. Então, esse corresponde a esse verdadeiro aqui. E se for falso, a resposta para a pergunta que está aqui? Aí é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é falso. Né? Que é esse nível inteiro aqui, ó. Então, tudo isso aqui falso. Beleza. Então, se eu respondi verdadeiro, não tem outra pergunta. Ó, não interessa qual é a pergunta aqui, né? Mas eu fiz a resposta verdadeira. Pronto. Juntei aqui. Esse ponto corresponde ao fim do se desse se aqui, ó. Então, é esse ponto vermelho aqui. Agora, quando eu chego e respondo para essa pergunta falso, logo em seguida eu trombo com outra pergunta, que é essa daqui, ó. Então, essa pergunta aqui é azul, e aí eu tenho o bloco do verdadeiro para a pergunta azul, e eu tenho o bloco do falso para a pergunta azul. E independente se for verdadeiro ou se for falso, eles se juntam nesse ponto. Esse ponto é o fim do se dessa pergunta. Então, esse ponto é esse ponto aqui, ó. Tranquilo, gente? Sim. Legal. E a expressão condicional? A expressão condicional, ela vai permitir que a gente faça mais de uma pergunta na mesma pergunta. Vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, todas essas micro perguntas, todas elas têm que ser pergunta de verdadeiro ou falso. Não é porque eu estou fazendo micro perguntas que eu posso mudar o tipo da pergunta, não. Lembra que eu continuo fazendo a pergunta para o computador. Então não importa se a pergunta é longa ou se a pergunta é curta. A pergunta para o computador tem que ser uma pergunta cuja resposta é verdadeiro ou falso. Então eu chego aqui, ó. Aqui é uma única pergunta. Tá? A minha expressão condicional é composta de uma única pergunta. Está perguntando, salário é maior
que 1.850 centavos? Só tem duas opções, sim ou não. Beleza. Agora, essa pergunta aqui, ó, ela já é composta de duas perguntas. Ela é composta da pergunta azul e da pergunta vermelha. E são duas perguntas distintas. Para poder formar a pergunta rosa, vamos dizer assim. Então, a pergunta rosa tem duas perguntas. Tem a pergunta vermelha e a pergunta azul. Na pergunta vermelha, é uma pergunta de sim ou não? Sim, sempre tem que ser. Idade é maior que 18? Verdadeiro ou falso? E a pergunta azul é uma pergunta de verdadeiro ou falso. O sexo é igual a M? Sim ou não? Aí agora entra esse cara aqui, ó, no meio do caminho. Esse cara serve para poder juntar duas perguntas. E como que ele faz? Quando eu tenho esse I aqui, né, o meu conector aqui é um I, o que que acontece? Para que a resposta seja verdadeira, ambas as micro-respostas aqui têm que ser verdadeira. Então, se eu fizer a pergunta vermelho, deixa eu colocar todas as opções aqui, tá? Então, vamos lá. Para que ele seja verdadeiro, que é o rosa, que é a pergunta completa, ela só pode ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, tem que ser verdadeiro e verdadeiro. Então, se a resposta da pergunta vermelha é verdadeira e a resposta da pergunta azul é verdadeira, então a resposta para a pergunta rosa é verdadeira. Agora, no caso de alguma delas ser falsa, não importa se é as duas, tá? Basta que uma delas seja falsa. Se uma delas for falsa, então a resposta do rosa é falso. Então, vermelha, verdadeira, porém azul, falsa, rosa, falsa. Vermelha, verdadeira e verde, ó, e azul é verdadeira, falso. Vermelha, falsa e azul, falsa, falso. Então, a única condição que faz com que ela seja verdadeira é se todas as perguntas forem verdadeiras. Bom? E aí eu já vou aproveitar que eu estou aqui nesse slide e vou fazer já o do ou, só para eu não ter que desenhar de novo lá na frente. É no lugar do i, o ou, tá? Então aqui ao invés de estar escrito i, está escrito ou. O ou é assim, basta que uma das perguntas seja verdadeira para que a outra seja verdadeira. Então, essa pergunta rosa aqui, feita com ou, ela é assim, verdadeiro ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Agora, falso ou falso? Então é falso. Tá? Então, eu posso fazer várias micro perguntas para poder formar uma pergunta grande. Então, vamos supor que eu queira saber se é para virar para a direita ou para a esquerda, ou se é para seguir em frente. Tá? Então, olha a diferença. Eu quero saber se é para virar para a direita ou para a esquerda. Eu não quero saber se é para virar para a direita ou se é para virar para a esquerda. Eu quero saber se é para virar para a direita ou para a esquerda. É uma pergunta só. Se não for para virar nem para a direita nem para a esquerda, é para seguir em frente. Então eu posso fazer essa pergunta aqui, ó. Se direita ou esquerda, então faz isso aqui, tá? Vou colocar o S de sim aqui. Se não,
Seguir reto. Fim do se. Qual que é a diferença aqui? Esse direita e esse esquerda aqui, ó, essa pergunta é para vocês. Para que isso aqui seja uma pergunta válida, esse direita ou esquerda tem que ser de que tipo? Você fala tipo, seria inteiro, string? Isso, Não, né? exatamente. Isso aí. Para isso aqui Então que eu acabei seria de escrever ser válido, para essa pergunta aqui ser válida, esse direita ou esse esquerda aqui, ele tem que ser de que tipo? string, né? Não. Mas é um. Mas é porque é uma palavra, né? Não, é uma Esquerda. variável. A variável direita aqui, eu estou perguntando o Ah, tipo dela. variável, então. Da variável? Isso. É, Assume que direita é uma variável e assume que esquerda é uma variável. Para isso aqui ser válido, ela tem que ser de que tipo? então pode ser inteiro, né? 1 ou 0, né? Não. Não também? Não também. Então, caractere. Então, Não, tentar todas não, não vai ser, mas a resposta também não é caractere. O seguinte, não, é booleana, né? É booleana. isso, tá acabando as A opções, variável mas a booleana, né? resposta é Que essa é... mesmo. Aí eu fiz a pergunta, por qual que é o Não, tipo dela? porque E por é que tem que ser booleana, a né? booleana? Que é Por verdadeiro ou que tem que falso. ser ela? Porque só tem duas opções, verdadeiro ou falso. 1 ou 0. Porque aqui, ó, nós temos duas perguntas. Quais são as duas perguntas? Nós temos a pergunta azul. Lembra que o ou conecta duas perguntas, tá vendo? Nós temos a pergunta azul e nós temos a pergunta rosa. Já que eu escrevi tudo de vermelho, vou colocar o rosa aqui. Nós temos a pergunta azul e a pergunta rosa. Só que lembra que eu acabei de falar com vocês que as minhas perguntas sempre têm que ser do tipo sim ou não? Qual que é o único tipo que só pode ser sim ou não? É o booleano. É o booleano. Então, para eu fazer perguntas desse tipo aqui, ó, aí eu tenho que perguntar com booleanos. Agora, vamos supor que a minha direção, tá? A direção que eu tenho que virar, ela seja uma string. Então, eu teria que modificar isso e teria que escrever assim, ó. Só para vocês entenderem a diferença. Se vou arredar isso aqui. Entenderam a diferença agora? Agora, a minha variável direção, ela não é mais booleana, ela é string. Então, eu quero saber se o que está escrito na direção é direito ou se o que está escrito na direção é esquerdo. Falta um aspas aqui. Tá? Observe que é o seguinte, se na minha variável tiver escrito ré, ele também segue reto, tá vendo? Porque eu estou fazendo duas perguntas. Eu estou perguntando se o que está escrito é direita ou se o que está escrito é esquerda. Se não for nem direita nem esquerda, eu estou assumindo que é para seguir reto. Mas se o cara escrever capotar, por exemplo, o que ele vai fazer? Seguir reto. Seguir reto, exatamente. Por quê?
As duas perguntas que eu tenho aqui só quer saber se o cara escreveu direito ou se ele escreveu esquerda. Entendeu? Não tem outro teste para saber se é para seguir para frente, seguir reto. O que faz ele seguir reto é não ser nem direita nem esquerda. Mas são perguntas válidas. Entenderam? É isso aqui que eu quero que vocês acostumem. Porque as perguntas sempre têm que ser de verdadeiro ou falso. Então, essa pergunta que eu escrevi aqui embaixo, em linguagem natural, ela é válida para o computador? Não. Não. Entendeu? Direita ou esquerda? Você não pode perguntar isso para o computador. Se eu perguntei e é válida, significa que direito é booleano e esquerda é booleano, porque senão não é uma pergunta válida. Agora, aqui em cima já está na cara que não é booleano, porque ele teve que testar o conteúdo da variável com alguma coisa. Então, essa parte aqui, que seria a rosa, deixa eu desenhar aqui de novo. Professor, Ah, mas mesmo se a gente usasse o booleano, ainda teria um probleminha de semântica, porque ali a ideia de ou os dois poderiam ser verdadeiros. poderia. Então, Poderia. assim, não tem como você ir direita e esquerda ao mesmo tempo. Exatamente, não tem. Mas problema de semântica, quem que falou? Leandro, Ô, Leandro, é o também. seguinte, problema de semântica o computador não resolve, tá? Porque Uhum. o que que acontece? Problema de semântica é erro do programador, porque foi ele que não soube expressar o sentido correto na hora que ele estava programando. O computador ele consegue entender de lógica, ele consegue entender de sequência, mas ele não consegue entender de sentido, porque o sentido ele não sabe interpretar o que você estava querendo, entendeu? Uhum. Não poder virar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo é porque não faz sentido do ponto de vista físico, mas ele não sabe disso, entendeu? Então, assim, Uhum. semântica, se você fez errado a semântica, o computador não tem nada a ver com isso. Ele, mesmo não Não fazendo é, sentido pra gente, ele toca o barco pra frente, tá bom? não é à toa que ele não dá um sintaxe erro, né? Não dá, entendeu? Erro de semântica não dá erro. Porque erro de semântica é você que falhou em escrever o algoritmo da forma correta, tá? Erro de semântica a gente nem aborda do ponto de vista de linguagem aqui, porque são raríssimos os erros de semântica que ele consegue pegar. Então, vamos supor, algumas coisas ele sugere que você possa ter feito errado. Então, se você fizer isso aqui, ó, direita não, tipo assim, direção. Ele vai te perguntar, você tem certeza que é isso que você está querendo? Por quê? Aqui o que, que ele está esperando? Ele está esperando que seja uma comparação, né? Uhum. Entendeu? E não uma atribuição. Então, nesse caso aqui, ele virou e falou assim: olha, eu acho que você está fazendo coisa errada. Então, ele te sugere. Mas a maioria dos erros de semântica ele não consegue pegar, não, tá bom? Só Hum, uma coisa que eu fiquei na dúvida é questão se o C ele é, no caso aí da string, ele vai ser case sensitive, porque não. Aqui no caso do algoritmo não existe esse conceito, não. Mas no uhum, caso de C, aí ele faz diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá? uhum, uhum. Então, continuando aqui. Quais os operadores que a gente tem para poder fazer as perguntas? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual que são dois iguais, e diferente. Diferente é esse exclamação. Exclamação significa não. Então, não igual é diferente. E os operadores que a gente tem. E, eu já mostrei aqui, ó, o i, o ou, que eu já mostrei aqui também, e o não. O não ele inverte. Se for verdadeiro, se você falar assim, não verdadeiro, é falso. Se você falar não falso, é verdadeiro. Aqui um exemplo de uso do i e do ou.
que eu já mostrei aqui para vocês, né? Porque falso e, verdadeiro e falso é falso, só que verdadeiro ou falso é verdadeiro. E aqui um exemplo de nota, tá? Isso aqui eu não vou detalhar muito não, porque a gente já gastou um bom tempo aqui, mas tem no vídeo da aula explicando, que aqui eu dou todos os detalhes desse algoritmo e falo por que essa parte enlaranjada aqui ela é opcional. Não está errada, mas ela é opcional. A única coisa que eu quero frisar aqui durante essa aula aqui é que é o seguinte, quais as opções que eu tenho? Eu tenho A, B, C, D e reprovado. Então eu tenho 5 opções. 5 opções. Engraçado que tem vezes que ele deixa eu escrever mais ou menos cursivo e às vezes fica bem avacalhado assim. Sabe? Que ele enlouquece. Mas tá bom. Deixa eu ver se eu... Não, tá tudo certinho aqui. Sei lá. Então, como eu tenho 5 opções, obrigatoriamente eu tenho que usar aninhamento. Tá? Por quê? Quando eu tenho só a opção do verdadeiro, simples. Quando eu tenho opção para executar por verdadeiro ou para o falso, então eu uso o completo. Agora, quando eu tenho mais de 2 opções, obrigatoriamente eu tenho que aninhar. Então, como que ele fez o aninhamento? Se o cara já tirou A, então com certeza ele não tirou nem B, nem C, nem D, nem reprovado. Agora, dado que ele não tirou A, aí ele vê se o cara tirou B. Se o cara tirou B, então ele não tirou nem C, nem D, nem reprovado. Dado que o cara não tirou B, ele vê se o cara tirou C. Se o cara tirou C, então ele não tirou nem D, nem reprovado. Dado que o cara não tirou C, aí ele vê se o cara tirou D. Se o cara tirou D, ele tirou D. Se o cara não tirou D, ele está reprovado, porque só tem essas opções. Não tem uma opção de E. Tá? Então, foi assim que ele fez o aninhamento. Deixa eu escolher cores diferentes aqui. Esse ponto aqui, vermelho, corresponde a esse. Esse ponto azul escuro corresponde a esse. Esse ponto azul claro corresponde a esse. Esse ponto rosa corresponde a esse. Tá? Só para poder ficar fácil de ver aqui onde termina cada um. E se você quiser fazer essa linha aqui, também acho que ajuda demais. Ó. Beleza? É isso aí. E aí acabou, né? Agora é exercício aqui. Alguma dúvida disso aqui? Antes da gente passar para a aula 3? Ô, professor. Professor. Pode falar primeiro, Cláudio. Pode falar? Pode. Porque né, quando o computador lá era a válvula, então aceso, né, aceso. Então, aí, como hoje é o chip, então dentro do chip não existe o 1 e nem o 0, existe nível alto e nível baixo. Mas aí ele registra, mas aí ele fica a ligado mesma coisa. lá, né? A chave ligada, né? Então, É tipo, passando corrente, passando o tensão. que acontece? Fisicamente, eles são coisas diferentes. Fisicamente. Mas, do ponto de vista de lógico, eles representam a mesma coisa. Vamos imaginar que a luz acesa representa 1 e a luz apagada representa 0. Tá? Vamos imaginar. Então, físico é luz acesa e luz apagada. Do ponto de vista lógico, é 1 ou 0. Se eu passo isso daí para corrente elétrica, físico é corrente elétrica circulando e corrente elétrica não circulando. Mas do ponto de vista lógico, continua 1 ou 0, entendeu? Então, a lógica em si, ela é a mesma desde a época que era válvula.
Só que hoje, fisicamente mudou. Porque antes era válvula Isso. e aí passou para transistor e o transistor está cada vez menor. Mas do ponto de vista do que ele faz de implementação de lógica, é exatamente a mesma coisa desde o início. Quando você pega, por É exemplo, porque um CD, só para a gente finalizar isso aqui, vocês entenderem, o CD não tem corrente elétrica no CD. E o CD também não tem é, válvula. Então, o que, que é o CD? É a refração, né? Na verdade, nem é a refração, é a reflexão no CD. Porque ele queimado reflete de um jeito e ele não queimado reflete de outro. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista físico, é queimado ou não queimado. Do ponto de vista lógico, é 1 ou 0. mas por exemplo, tem a letra A, ela é um caractere, né? Um byte. Uhum. Mas lá não vai a letra A, 1100 mais ou menos, né? Aí chutando, né? Mas eu falo assim, mas lá vai estar em circuito em alta, nível alto e nível baixo. É porque Sim, vai mas é ter isso mesmo. isso Só que mesmo, vão né? ser vários, não vai ser um. É um É, conjunto de zeros e uns que isso. você tá dando o significado de A. Poderia ser outro significado, mas você tá falando, olha, essa sequência aqui significa A. Quem colocou aquele significado foi você. Se você quiser É, falar que os zeros e uns significa outra coisa, você faz. é porque foi convencionado, né? Esse Isso, código. é exatamente. Exatamente, tudo é Tem. convenção. Para que várias pessoas consigam fazer coisas que são intercambiáveis, então assim, eu comunico com você e você comunica comigo através de uma linguagem comum, elas têm que seguir convenções, entendeu? Entendi. É só porque, é, no exemplo, né? A imagem, o código vem, por exemplo, pela fibra ótica, ele vem em forma de ondas, né? Depois que ele vai ser convertido, ondas eletromagnéticas. Sim, Não mas é 0 e aí, 1 ainda. então, Depois ele vai ser não, ele é convertido 0 e em. 1. Ele é 0 e 1. Ele não deixa de ser 0 Não, e 1, não. mas na fibra ótica, quando está vindo o dado, ele Independente, está vindo em 0 e 1? independente, o que você tem que imaginar é aquilo que eu acabei de falar, é o meio físico que muda. Então vamos supor que a pessoa, na hora que ela fez o 0 e 1 primeiro, ela apertou no teclado, tá? Aí aquilo do teclado virou uma coisa dentro do computador. Na hora que aquilo saiu pelo cabo de rede, virou outra coisa, mas ainda é o 0 e 1. Lógico. Entendi. É só porque é questão de modulou e Isso, modular e demodular, né? exatamente, é isso daí. Então o que você vai trocando é o meio físico, mas a lógica não pode mudar, não. Porque senão no meio do Sim, caminho ele troca o significado, entendeu? certo, Independente se ele entendi. está passando no cabo de fibra ótica, ou Ethernet, ou serial, ou qualquer coisa, o seu 0 e 1 tá lá direitinho, só que modulado de forma diferente. Então, o meio físico é diferente. É como quando a gente fala, por exemplo, o som, a onda mecânica, então vibra o micro, O tímpano. como é que fala lá? O alto-falante, mas aí que movimenta o ímã que transforma em corrente elétrica, que depois a corrente elétrica é transformada mas na realidade, quando a gente fala o telefone, né? Antes era assim, né? Não, mas é a mesma Captava a coisa. voz, essa vibração, né? Vibrava lá o alto-falante que movia a bobina dentro do Então, solenoide, que não, transformava não mudou numa onda nada. eletromagnética e depois era convertida para som. Então, Aí era o caminho inverso, né? não mudou nada. O que acontece é que agora você tem uma etapa aí no meio do caminho, que é a etapa de transformação de analógico para digital e digital para analógico. A sua voz é analógica. O dispositivo que capta a sua voz, que é o microfone, é analógico.
Só que na hora de ser transmitido pela rede, passar dentro do aparelho, ele precisa ser discretizado. Ele precisa ser convertido para digital. Então ele vai ser convertido para digital e depois, na hora de tocar no alto-falante, ele tem que ser convertido de digital para analógico, porque a sua caixa de som ela não toca digital, ela só toca analógico. Então você adicionou no meio do caminho um processo de conversão de analógico para digital e de digital para analógico. Claro que tem perda, tá? Tem perda, porque não existe processo de conversão de analógico para digital sem perda, isso não tem como, ok? Só que a ideia é que você tenha o mínimo de perda possível, então você faz conversões cada vez melhores. Mas o processo em si que você descreveu desde o início, ele continua lá. Não tem outro jeito de captar som e de produzir som. É o mesmo. Só que no meio do caminho teve um processo de digitalização. Entendi. Porque a curiosidade é assim, como que fica armazenado lá dentro, né? Não, mas isso aí Armazena não precisa, imagem, som e tudo. não precisa ficar preocupado, não. O que acontece? Não é o foco dessa disciplina aqui, eu estou comentando Né? rapidinho, mas vocês têm uma disciplina que mostra justamente isso. Entendeu? Entendi. A sua disciplina de sistemas lógicos, ela vai falar disso. Pode ficar tranquilo. Mas você vai ver que não tem... Tudo que você já sabia continua valendo. Não mudou nada. O máximo que tem é inserir alguma coisa no meio do caminho aí, tá? E quem que ia perguntar depois aí? Sou eu. Fala, João. Professor, na verdade a minha questão é mais com a atividade. Eu tive um pequeno probleminha com o código do triângulo. Não sei se foi nesse. É nesse? Não, não é nesse não. Então é na aula 3. Mas eu tive um pequeno probleminha com... Não, é nesse mesmo. É a atividade do triângulo, que é o 5. Faço o algoritmo sobrando 3 comprimentos. X, Y, Z. Isso. E resposta ele forma um triângulo. Eu não entendi como fazer isso. Se eu poderia me dar uma luz? Ué, sim. Aqui, ó, rapidinho. O que acontece? Para ele ser triângulo, essas 3 condições aqui têm que ser verdadeiras, concorda? Sim. Então, vou fazer aqui rapidinho, tá? Não vou fazer completo, não, porque a gente já está avançado no tempo. Mas você vai ter que ler o X, você vai ler o Y, você vai ler o Z. Concorda? Uhum. E aí você tem agora 3 condições para ele ser um triângulo. Se, quais são as 3 condições? A pergunta é para você mesmo. Eu estou só escrevendo outras coisas aqui. Até onde eu sei, um triângulo pode ter um lado maior, um lado menor. Não, então, mas você não precisa saber disso, não. As condições, elas estão escritas no exercício. Quais que são as 3 condições? Se y maior que x mais z. Isso aqui, se ó. z maior que x mais y. Exatamente. Então, você vai fazer aqui, ó. Se o x é menor que y mais z. E qual que é a outra condição? Se y menor que x mais z. Menor que x mais z. X mais z. E qual que é a outra condição? E z menor que x mais y. Z é menor que x mais mais y. Pronto, aqui, ó. Todas as suas perguntas são perguntas de sim ou não. E ele só é triângulo se todas elas forem verdadeiras. Verdade real. Só dizer assim, uma teoria. É isso? É isso. É desse jeito aqui. Obrigado. Resolveu? Resolveu. Não, então tá bom. E aí, gente, mais alguma outra dúvida? Antes de passar para a aula 3 aqui, para a gente finalizar? Ô, professor, no algoritmo, nessa página mesmo, no número 6,
esse 58 é da fórmula ou significa alguma coisa? É da fórmula. Ah, sim. Não, beleza, então. Essa questão mesmo, você acabou de me lembrar de uma coisa. Ali, ela fala, informe também se a pessoa está acima ou abaixo desse peso, só que você não pede para ler o peso. Então, assim, você só colocou como entrada o sexo e a altura. Então, como é que eu posso dizer? Eu pensei que, no caso, eu teria que incluir como entrada também o peso para comparar se ele está acima ou abaixo do peso ideal. Sim. Como não estava ali na questão, eu tive Não, que... você tem que pedir o peso da pessoa, sim. Senão você consegue calcular o peso ideal, mas você não consegue saber se ela está acima ou abaixo do peso. Uhum. É isso, gente? Podemos passar para 3 aqui? Sim, sim. Beleza, então olha só. Até a aula 2, o que a gente conseguia fazer? A gente conseguia começar. A Jane falando que fez com todas as perspectivas. Ué, maravilha. Você não precisa ficar preocupando, Jane, com acertar tudo não, igual eu falei com vocês. Tá? Não precisa pensar nessa coisa. O que você tem que ir fazendo agora no início é amadurecendo o processo de descrever o algoritmo. Né? Saber fazer as perguntas adequadas. É isso, porque agora, quando chegar na aula 4, você já vai ter que fazer um código. Então, você vai ter que respeitar a sintaxe da linguagem. Isso não vai ter como você fugir. Porém, a parte de pensar o algoritmo e escrever, isso daí você já viu a partir das outras aulas. Tá? Mas a ideia é isso mesmo. Aí você vai fazer a aula 4, vai fazer a 5, vai fazer a aula 6. Na hora que chegar no final do ano, aula 13, vai virar e falar assim, nossa, mas aquele negócio que eu estava fazendo no início era tão simples, mas simples depois você já passou um tempo. Agora que a gente está começando, o negócio é acostumar mesmo, tá? Só que a aula 1, 2 e 3, ela deixa a gente um pouco frustrado, porque a gente não consegue muito testar. Mas a partir da aula 4, aí você vai ver que o negócio muda da água para o vinho. Você escrever seu código, compilar, rodar e ver o negócio funcionando é outra coisa. E você fala, nossa, agora ficou legal de verdade. Se informática fosse só de aula de 1 até 3, igual a gente está fazendo aqui, não, ia ser desistência de 100%. E aguentar esse negócio aqui muito tempo não dá, não. Agora, a partir da aula 4, você vai virar e falar, não, agora esse negócio ficou bem legal. Então, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? A gente não começa fazendo um foguete. Então a gente começa a piscar uma luzinha. Depois a gente faz o foguete, tá? Então vamos lá. Nossa aula 3 aqui. O que a gente consegue fazer até agora? A gente consegue começar, a gente consegue terminar, a gente consegue seguir, a gente consegue fazer perguntas, dependendo da pergunta, ir para um lado ou ir para o outro. Mas a gente não consegue voltar. Essa é a nossa limitação. Então, a única coisa que falta para a gente conseguir descrever qualquer tipo de programa é a possibilidade de voltar. Então, as nossas setas, independente de desvio ou não, elas sempre encaminham em direção ao fim. Nós vamos ver hoje que a gente pode ter seta voltando. Tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar com a estrutura de repetição aqui, que é o assunto da nossa aula. E vamos lá. Algumas vezes a máquina precisa executar o mesmo processo exaustivamente. Na verdade, é esse o nosso objetivo, né? A gente começou lá desde a aula 0 falando disso. A gente quer colocar o computador para fazer coisas que a gente gastaria muito tempo para fazer. E é justamente nos processos exaustivos. Então, o que acontece? Algumas coisas aqui, ó, eu consigo saber quantas vezes são. Então, por mais que elas sejam exaustivas, eu sei quantas são. Então,
Calcular a média de 30 alunos. Quantas vezes eu tenho que fazer conta? 30 vezes. Tá? Porque eu tenho que somar a nota dos alunos todos lá e depois dividir por 30. Calcular o voto de 80 milhões de eleitores, eu também sei que são 80 milhões. Eu vou um por um e vou computando o voto lá do cara e contando, beleza. Só que algumas tarefas, eu tenho que repetir elas, mas eu não sei exatamente quantas vezes eu vou repetir. Que é o caso dessa bolinha 2 aqui, ó. E essas tarefas é que às vezes elas são mais complicadas de a gente fazer na mão, porque você não sabe se você para, você pode estar perto de achar a resposta, ou se você ainda continua e na verdade você pode estar longe demais. É o caso dessa segunda bolinha. Então vamos supor que você queira achar os 20 primeiros números primos. Você sabe que são 20 números primos, mas você não sabe a distância de um número primo para o outro. Então um número primo está aqui, né, na sequência. Aí o outro número está aqui. Aí o outro número já está aqui. Aí o outro número já está aqui. Aí o outro número já está aqui. O outro está lá na frente. Você não sabe a distância entre um número primo e outro. Tá? Isso aqui não tem como a gente determinar. Toda a segurança da internet aí, das nossas transações é baseada nisso aqui. Dado que você tem um número primo, você não sabe quanto que você tem que andar para chegar no próximo, não. Então, mesmo que a sua tarefa seja achar os 20 primeiros números primos, você não sabe quantos números você tem que testar. Tá? Então, o que acontece? Algumas vezes você sabe a princípio o tanto de tempo que você vai gastar fazendo aquilo, porque você sabe o tempo que você gasta para fazer um, então você tem que fazer aquele tempo vezes tantas vezes. Ótimo. Mas algumas vezes não. E é essas tarefas aqui que, em geral, é o nosso maior desafio aí, para deixar o computador fazendo essas tarefas para a gente. Mas independente se ela é do tipo 1 ou 2 aqui, né, e 1 é igual a 3, envolve deixar o computador repetindo o processo que a gente quer que ele faça. E a gente só consegue fazer isso com a estrutura de repetição. Porque em algum momento ele tem que voltar. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, de calcular a média salarial de 3 funcionários. Beleza, ó. O processo é sempre esse aqui, ó. Lê o salário do cara, lê o salário do cara, lê o salário do cara. Depois, soma tudo e divide por 3. Então, se eu tiver que fazer para 50 funcionários, é esse azul aqui repetido 50 vezes. Se eu tiver que fazer para 1 milhão, é isso aqui 1 milhão de vezes. O problema é quando eu não sei a priori quantos são. Então, se eu já sei que é 10, eu copio e colo 10 vezes. Se eu sei que é 1 milhão, eu posso copiar e colar 1 milhão de vezes. Mas, e se eu não sei quantos são? Se a minha primeira pergunta é, quantos são os funcionários? Então, não tem jeito de eu já deixar preparado para ele fazer conta para N funcionários. Eu preciso repetir. Então, olha só, esse aqui para 20 funcionários. Observe que o processo é o mesmo aqui, ó. É esse azul 20 vezes. E por mais que seja chato, eu consigo fazer. Mas eu não consigo fazer isso aqui para os números primos, por exemplo, porque eu não sei quantos são. Tá? Então, nesse exemplo 2 aqui, eu já gastei 67 linhas contra 16 desse aqui. Que, em teoria, é a mesma coisa, a única coisa que eu troquei foi de 3 para 20 funcionários. E tem maneira melhor? Claro que tem, né? Tem que ter. Senão, a gente estava lascado. Então, olha só. A gente vai usar uma estrutura de repetição. E a ideia é o mesmo da estrutura condicional. Porque, afinal de contas, o processo de repetição, ele passa por um teste. Então, se a gente aprendeu a usar o se, a gente já aprendeu 50% da estrutura de repetição. A diferença agora é que eu vou fazer a pergunta, só que eu vou executar o bloco e vou voltar e fazer a pergunta de novo. Antes eu fazia a pergunta, executava o bloco e saía. Agora não. Agora eu faço a pergunta, executo o bloco e volto e pergunto de novo. Então eu vou ficar fazendo esse processo de perguntar e executar até que a resposta para a minha pergunta seja falso.
Então, enquanto a resposta for verdadeira, eu continuo fazendo o bloco. A partir do momento que a resposta ficou falsa, eu saio do bloco. Então, se você já sabe usar o se, que é o assunto da aula 2, você já sabe 50% do que está aqui. E aí, o que a gente tem aqui? Ó? Repetição versus condição. Essa é a condição e essa a repetição. Tem algum símbolo diferente? Não. Mesmo losango para poder fazer a pergunta, mesmo retângulo para executar os comandos, mesma coisa. A diferença é que, no caso da condição, quando ele termina o bloco, ele vem para cá. E no caso da estrutura de repetição, quando ele termina o bloco, ele volta para a pergunta. É isso. E a gente tem 3 tipos de estrutura de repetição. Pré-testada, que como o nome mesmo diz, ela faz o teste antes de executar o bloco. Nós temos a pós-testada, que como o nome diz, ela executa depois testa. E a gente tem estrutura de controle, que a gente vai ver que é um tipo específico de uma estrutura pré-testada determinada, tá bom? Então vamos lá, vamos passar para a pré-testada, que é a mais simples aqui. Então, ele executa os comandos enquanto a condição for verdadeira, é a mais simples de todas. A condição é verificada antes da execução dos comandos, porque afinal de contas ela é pré-testada. Então ela testa antes de executar. E na hora que eu escrevo isso no algoritmo, porque do ponto de vista de fluxograma não tem símbolo diferente. Quando eu escrevo no algoritmo, eu uso essa palavra aqui, ó. Opa. Eu uso a palavra enquanto. Então, olha só. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele fica fazendo isso. Então, eu cheguei, olha só o fluxo. Cheguei e fiz a pergunta. Verdadeiro? Executei e voltei. Fiz a pergunta de novo. Verdadeiro? Executei, voltei. Verdadeiro? Executei e voltei. A partir do momento que ela for falsa, eu já venho para cá. Ó. Eu vou para depois do fim do se. Então, esse ponto aqui corresponde a esse ponto. E vamos lá. Coisa importante que a gente precisa ter ideia aqui, ó, porque isso não vale para outra. Eu posso não executar nenhuma vez, porque de cara, se a minha condição for falsa, eu não executo esse comando aqui. Ó. Então, eu cheguei aqui, fiz a pergunta, de cara é falso? De cara eu já venho para cá. Ó. Mas esse negócio dessa linha aqui tá me irritando, não sei o que é que eu arrumei. Antes eu conseguia fazer um desenho mais redondinho, mas tá bom. Vamos lá. E eu tenho 2 tipos de comando enquanto. Na verdade, o comando em si é o mesmo, né? Mas eu tenho 2 modalidades. Eu tenho a modalidade determinado e eu tenho a modalidade indeterminado. O que é a modalidade determinado? É que eu já sei, antes de começar, quantas vezes eu vou fazer. E a indeterminado é que eu não sei a priori quantas vezes eu vou fazer. Então vamos lá. Calcular a média de 3 funcionários. Pré-determinado, é determinado ou indeterminado? Poderia repetir, por favor? Eu também peço por isso, por favor. Calcular a média salarial de 30 funcionários. Determinado ou indeterminado? Determinado, são 30 funcionários? Exatamente, 30 funcionários. Professor, rapidinho, uma dúvida aqui. Eu vi essa aula hoje, mas esse questionamento me surgiu. Por acaso teria como fazer o programa com essa informação ser inserida nele previamente com lei e escreva? Por exemplo, insira o número de, vamos dizer assim, de pessoas que você quer
Isso. que você quer Mas calcular. Tem como? é exatamente assim que você faz. Ô, professor, Pode falar. ter que declarar 30 variáveis? Ou dava para declarar uma e quando ela fosse passando dentro da estrutura, ela fosse salvando, sei lá. Isso, aí você vai passando para outra. Você usa uma para poder pegar o valor e aí você joga para outra. Mas a outra não ia salvar uma em cima da outra, não? Tipo Então, assim. aí o que acontece? Se você precisar do salário dos 30 funcionários, você precisa de 30 variáveis. Mas se você só precisa da média salarial, você não precisa dos 30 salários, aí você não precisa, porque o que você faz? Você lê o salário do cara e soma com o restante que você já tem. Lê do Tá, próximo você vai. e soma, Aham. entendeu? Aí o que acontece? Você só precisa de uma variável para ler na hora o salário dele. Mas depois que você já somou com o da galera, você não precisa dela mais. Ah, entendi. Eu Entendeu? só precisaria criar 30 variáveis, então, se eu precisasse exatamente. Se você precisasse saber o salário dos Aham, 30. isso. Não, beleza, Aí não então. tem jeito. Aí você precisa mesmo, por questão de lógica. Porque olha só, imagina que essas coisas todas estão guardadas na memória do computador. Se você precisa guardar o salário dos 30, você precisa de espaço para os 30, concorda? Uhum. Então você precisa de 30 variáveis. Ah, não, beleza, então. Então vamos lá. Agora o seguinte, se eu precisar calcular o voto de 80 milhões, determinado ou indeterminado? Você precisa calcular o voto de 80 milhões é determinado. Você precisa repetir o mesmo processo 80 milhões de vezes. É muito, Exatamente. mas é determinado. Você tem uma quantidade finita de pessoas. Exatamente. Agora, se eu virar e falar assim, eu vou começar a minha aula quando eu tiver 50% dos alunos presentes. Determinado ou indeterminado? Assim, no momento parece indeterminada, porque você não me deu o número total de alunos, você me deu 50% Mesmo que do total. mesmo que eu te dê o número de alunos. Então, vamos supor que eu tenha 20 alunos. Então, eu já sei que 50% de 20 alunos é 10. Então, eu viro e falo assim, eu só vou começar essa aula quando eu tiver 10 alunos. É determinado ou indeterminado? Aí é determinado. Vamos ver se o Matheus muda ali o que ele escreveu. O Matheus escreveu indeterminado. Davi está escrevendo ali, vamos ver. O Davi escreveu indeterminado. Por que seria indeterminado? Então, essa é a pergunta que eu ia devolver para vocês. A resposta correta é indeterminada. Aí por que é indeterminado? Na verdade, ele não tem a ver com outra orientação não, viu, Thiago? Mas o seguinte, a indeterminação aqui, ela está no fato de que, mesmo que eu saiba a quantidade de alunos, eu não sei quando o aluno vai chegar. É isso. Entendeu? Entendeu? Então eu posso chegar e posso virar e falar assim. Eu não entendi essa, não. Então vamos lá. Mesmo que você saiba o número de alunos, você não sabe quando você vai ter os 10 alunos. Entendeu? Porque eu posso chegar e virar e falar assim, beleza, eu vou começar minha aula quando eu tiver 10 alunos, porque a minha turma tem 20, eu vou esperar 50%, quando eu tiver 10 alunos, eu começo a minha aula. Aí eu vou lá e faço a chamada de 1 em 1 minuto. Aí eu tenho um aluno, aí depois eu tenho 5 alunos. Aí a próxima vez que eu fizer a chamada, eu tenho 7 alunos. A próxima vez que eu fizer a chamada, eu tenho 7 alunos de novo.
A próxima vez que eu fizer a chamada de novo, eu tenho 8. A próxima vez que eu fizer chamada, eu tenho 9. A próxima vez que eu fizer chamada, eu tenho 9. Aí eu faço chamada de novo, eu tenho 9. Você tá entendendo? Que eu não sei quando eu vou parar de fazer chamada. Tá, peraí, então aí não tá indeterminado porque você não sabe o número de alunos. Tá indeterminado porque você não sabe a quantidade de tempo que vai demorar para a quantidade que você quer ser alcançada. Isso, exatamente. Ô, professor, mas assim, então, no caso dos votos, também seria indeterminado, não? Porque Não, você não sabe quando vai chegar os 80 milhões? Então, não, você já tem os 80 milhões. Você só tem que computá-los para saber quem ganhou. As 80 milhões de pessoas já foram lá e votaram. Ah, tá, mas se fosse elas irem votar, então seria indeterminado, Isso, né? exatamente. Se forem elas irem votar, seria indeterminado. Por que que a gente tem horário, dia e horário para votação? Porque se fosse esperar que todos os eleitores fossem votar, a eleição nunca terminava. Olhando por esse lado, agora faz um sentido lógico muito bom. Entendeu? Então, assim, às vezes, a indeterminação, ela não está no fato de você saber o número que você quer atingir, mas você não sabe quantas vezes você tem que fazer algo para atingir aquele número. Então, por exemplo, no caso do número primo, é determinado ou indeterminado? Você achar os 20 primeiros números primos. Indeterminado. Indeterminado. Então é o seguinte, observe que é o mesmo exemplo dos 10 alunos na sala de aula. O mesmíssimo. Você já sabe que é os 20 primeiros números primos, mas você não sabe quantas vezes você tem que testar para chegar no 20º número primo. Sem contar também que você não tem um limite. Vamos dizer assim, você não tem um limite de número que você vai ter que testar para ver se ele é primo, né? Então, é justamente. Se achar o 20º número, você pode ir até o infinito. Isso. Tá? Teoricamente não é até o infinito, porque existe uma teoria de que para qualquer número primo sempre tem o próximo número primo. Só que o problema é que você não sabe a distância que está um número primo do outro, entendeu? Então, não vou entrar na matemática da coisa aqui não, até porque eu nem tenho base para isso. É só para explicar para você. Do ponto de vista de número primo, dado que você tem um número primo, você sabe que existe o próximo, mas você não sabe o quão distante você está dele não, entendeu? Justo. Tá? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam desse slide aqui? É que o fato de ser determinado ou indeterminado não tem a ver com o número que você quer atingir, mas quantas vezes você tem que executar aquela ação. Então, tem a ver com o número de ações, não com o número que você quer atingir, tá? Então, vamos lá. Exemplo aqui, ó, calcular a média salarial de uma empresa de 20 funcionários. Totalmente determinado. E a gente está usando o comando enquanto, né, que é o exemplo desse slide. Então, olha só o que ele vai fazer. O i dele começa do 1, ele vai fazer o teste. Enquanto o i for menor ou igual a 20, porque isso aqui é uma constante, ó, número funcionários é uma constante com valor 20, e aí o que ele vai fazer? Lê o salário do cara, pega o salário, soma na média, guarda na média, passa para o próximo funcionário. E assim ele vai fazendo. Até ele ler o salário dos 20 funcionários. Quantas vezes ele faz isso aqui? 20? 20 vezes. Nossa, tá muito ruim desenhar desse jeito. Ele Ô, faz isso professor, aqui. essa variável número funcionários é meio obsoleta, não? Ele não poderia colocar ali 20 depois do menor ou igual, não? Quem tá falando? Matheus. Isso. Olha só. Eu tenho certeza absoluta que eu já falei de uma orientação sobre isso aqui. Alguém lembra disso aqui? Eu lembro. Eu não tô te condenando, não, tá? Uhum. É só porque isso daqui é uma das coisas que eu friso que eu quero que vocês façam. É isso, entendeu? É não Eu lembro usar... até que você falou que às vezes uma pessoa pega um programa e vê 8, um tanto de número jogado, não sabe o que é. Exatamente. É não usar a constante literal. Então não é colocar 20 aqui.
Porque 20, a pessoa bate o olho e não sabe o que 20 significa. Agora, na hora que ela bate o olho e vê escrito número funcionários, ela já sabe que ela vai repetir isso aqui pelo número de funcionários. E se eu quiser trocar o número de funcionários, eu venho aqui e troco de 20 para 50. Pronto, está resolvido. Não mudou em nada o Não entendimento. precisa alterar o código do algoritmo, né? Isso, não precisa mudar nada. Então, isso aqui é o que eu quero que vocês façam. Pode colocar o 20? Pode. Tá errado? Não. E eu vou gostar? De jeito nenhum. Entendeu? Na verdade, eu vou achar muito ruim se eu ver 20 aqui. Mas não é que eu vou achar muito ruim agora, não. Tá? O que acontece? Nas primeiras aulas, nos primeiros negócios, eu estou em processo de aquecimento. Mas à medida que as aulas vão passando, isso cada vez soa pior para mim. Entendeu? Então, assim, ficar aparecendo a constante literal no seu código, à medida que você evolui, para mim é um entendimento de que você não está evoluindo num ponto que eu considero importante. É igual o nome das variáveis, né, que você tinha falado. Tipo, não colocar qualquer nome aleatório. Exatamente, coloca nome significativo. Você tem que bater o olho no negócio e saber o que ele está fazendo. Entendeu? Você vai lá e coloca uma variável, a variável ela chama K. Aí você fala, pô, K, o que é isso? Geralmente a gente usa uma letra só quando ela é índice de alguma coisa. Tipo aqui, ó, a variável I, ela é o índice. Índice para quê? Para contar o número de funcionários. Então, beleza, você usa uma letrinha, ela é índice, tá? Então você usa I, você usa J, você usa K. Agora, se a variável ela pega o salário do funcionário, qual que é a razão para ela não chamar salário? Entendeu? Você escrever S, aí a pessoa vai lá, bate o olho na variável, a variável chama S, e você fala, gente, é o fim do mundo. Entendeu? Uhum. Tá? Então, continuando aqui. Então, isso daqui ó, é determinado, porque você já sabe que vai fazer essa iteração aqui ó, 20 vezes. Agora, esse outro aqui já é diferente, porque você vai fazer a soma dos números positivos pelo usuário. Só que para quando? Para quando ele digitar um valor menor ou igual a zero. Entendeu? Ô Davi, não precisa preocupar não. Se você quiser refazer, melhorar e submeter, à vontade. Eu não espero, e até porque vocês têm tempo limitado para fazer as atividades e tudo, não precisa ficar voltando nas suas atividades e consertando todas e enviando, não. O que eu gostaria é que vocês fossem pegando as orientações e melhorando as próximas. Sabe? Então, se você quiser fazer, beleza. Ah, eu quero melhorar minhas atividades anteriores. Beleza, pode chegar lá e submeter, tem problema não. Vou achar ruim, não. O que eu quero é que, eu vou fazer agora atividade 4, então eu já vou ficar atento nisso. O Leandro já deu toque mais de uma vez desse tópico. Tá? Então, é isso daí. Então, voltando aqui, para a gente finalizar, até porque já está dando 9 horas da noite aqui. O que vai acontecer? Aqui eu não sei quando o cara vai entrar com valor zero. Porque vamos imaginar que eu entre com essa sequência aqui. Ó. Eu vou digitar 1, aí eu vou digitar 5, aí depois eu vou digitar 9, aí depois vou digitar 10 e depois vou digitar 0. Beleza. Então ele somou os 4 primeiros. Mas e se eu começar com 0? Aí ele não somou nada. E se eu começar com 1 e digitar 0? Então ele só somou 1. Isso aqui é um exemplo de indeterminado. Você não sabe quantas vezes você vai repetir o seu passo de somar, que é o que está aqui. Ó. Tá? O passo que está aqui entre o 9 e o 14, que é isso aqui. Ó. Deixa eu marcar para vocês. Que é pegar o valor, colocar, somar com o que já está somado e guardar aqui. E depois ler um novo valor. Isso aqui ó, é feito indeterminadas vezes, porque você não sabe quando que o cara vai digitar 0. É isso. E por que ele tem que fazer essa leitura aqui antes? Por causa do enquanto. Porque como o enquanto ele já começa fazendo um teste, é importante que já tenha um valor aqui.
porque senão vai ter lixo. Tá? E aí, fazendo conta com lixo, pode dar qualquer coisa. Tá? Como é que você vai fazer um teste se você não sabe o que está aqui? Então, é por isso que ele fez essa leitura aqui antes. Ok? Vamos lá. Propriedades. Essas propriedades aqui, gente, elas valem para a próxima também. Então, eu vou passar os próximos slides bem rápido. Quais são as propriedades? Inicialização, expressão condicional, e até porque eu já detalhei isso aqui nos vídeos, né? E atualização. O que acontece? O nosso bloco é sempre composto desses três. Sempre. Sempre, sempre, sempre. A expressão condicional é o teste. É como se fosse o se. Deixa eu apagar isso aqui. É como se fosse o se. Porém, a inicialização e a atualização é uma coisa que você tem que tomar mais cuidado. Porque a inicialização ela tem que ser feita antes do primeiro teste. Então, como o primeiro teste está sendo feito aqui, obrigatoriamente eu tenho que escrever nessa variável valor antes do teste. Isso é inicialização. E atualização? Atualização é eu trocar o valor dessa variável dentro do loop. Porque se eu nunca trocar o valor dela dentro do loop e ela entrar uma vez, ela vai ficar presa aqui para sempre. Vamos imaginar que essa linha 13 não exista. Vou riscar ela aqui. Ó. Faz de conta que a linha 13 não exista. Então, como ela não existe, eu cheguei e digitei 5 aqui. Tá? Meu primeiro teste. Eu cheguei e digitei 5. 5 é maior que 0? Verdadeiro. Aí eu vou chegar e vou 5 mais 0, porque a soma começa com 0. 5 mais 0, 5. Guarda 5. Aí eu vou chegar aqui, não tem mais atualização, porque eu cortei o layer. Ele vai voltar aqui. Só que na hora que ele volta aqui, o valor é o mesmo 5. Então ele vai ficar preso aqui para sempre. Ó. Tá? Porque essa condição aqui nunca mais troca. Então é importante que dentro do bloco a variável ela seja alterada. E é importante que fora do bloco ela seja inicializada. Porque se eu não inicializar essa variável, vamos supor que eu não tenha agora essa linha aqui. Ó. Não tenho essa linha mais. Então, o meu valor tem um lixo. Eu não sei o que está lá. Não significa que é 0. Pode ser 0, pode ser 500, pode ser 1 milhão. É um lixo qualquer. Aí eu chego aqui e faço o teste de um lixo com 0, pode dar qualquer coisa. Porque se tiver um valor positivo, ele vai entrar. Mas se tiver um valor negativo ou 0, ele vai passar direto. Tá? Então é muito importante que a gente respeite essas três propriedades. De inicialização, da expressão e da atualização. A expressão, óbvio, que tem que ser sempre uma pergunta de verdadeiro ou falso. Aí tem exercício disso aqui. E a segunda estrutura de repetição, que ela é pós-testada. Vocês vão ver que a pós-testada é a mesma coisa da pré-testada. Então, se você aprendeu a pré-testada, você já sabe a pós-testada. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui ele testa, executa e finaliza, né? Depois de terminar. Né? Ou aqui testa de novo, o que você quiser. Tá? Então, colocar aqui loop, não importa. Agora, quando você chega aqui, aí ele faz executa, depois ele testa, e se for verdadeiro, ele volta. Então a diferença é que um eu testo antes e o outro eu testo depois. O que eu garanto com isso? Eu garanto que ela é executada pelo menos uma vez. Eu garanto que ele executa pelo menos uma vez. Aqui eu não tenho essa garantia. Porque se meu teste der falso desde o início, eu não executo nenhuma vez. Agora aqui, mesmo que o meu teste dê falso, ele já executou pelo menos uma vez. Tá? Então é essa que é a diferença. E como que eu diferencio um do outro no algoritmo? Um eu uso a palavra enquanto e o outro eu uso repita até. Aqui, ó. Repita até. Então, observe que
o meu teste é feito embaixo aqui, ó. Então ele veio aqui, executou, testou, se for verdadeiro, volta. Executou, testou, se for verdadeiro, volta. Então os mesmos símbolos aqui, ó. A diferença é a posição do losango com relação ao retângulo. Aqui ele vai passar pelo retângulo, depois ele vai fazer o teste. No losango não, é losango mesmo. Depois ele vai passar no losango. Então alguma vez ele vai executar o comando. Tá? Essa é a diferença de um do outro. Então o outro é enquanto e esse é repita até. Enquanto é pré-testado e o repita até é pós-testado. E aí vocês vão ver que os exemplos são os mesmos aqui, ó. Continua podendo ser determinado e indeterminado, mesma coisa, não muda nada. Exemplo, média salarial dos 20 funcionários, mesma coisa, só que aqui feito com o repita até. E aqui, dos números positivos, feito com o repita até. Então, olha uma coisa interessante. Essa estrutura aqui é mais adequada para esse exemplo. Por que ela é mais adequada para esse exemplo? Porque eu não tenho que ler pelo menos um valor antes de começar a fazer qualquer coisa. Se eu tenho que ler pelo menos um valor antes de começar a fazer qualquer coisa, é interessante que eu execute o meu bloco para depois testar. Como que isso aqui foi resolvido lá no outro? Ele pegou essa parte aqui e replicou ela aqui em cima. Ó. Vou voltar lá para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu apagar essa coisa aqui. Como ele precisava fazer pelo menos uma vez, então ele pegou essa coisa aqui e colocou fora. Então esse é um exemplo clássico de onde eu deveria usar o repita até no lugar do enquanto. Então quando que eu uso o enquanto? De uma maneira geral, regra da mão direita, vamos dizer assim, quase sempre. Tá? E quando que eu devo usar o repita no lugar do enquanto? Quando você tem que executar o bloco pelo menos uma vez. Tá? Então é essa a distinção de um do outro. Tem jeito de fazer as mesmas coisas com os dois? Sim, mesma coisa, tá? Não tem um que é melhor do que o outro, não. Tem o que é mais adequado. Tipo, nesse caso aqui, o mais adequado para usar é o repita. Mas está errado fazer com enquanto? Não. Tanto é que está aqui o exemplo. Então, a gente tem os mesmos exemplos aqui. Feito com o repita. A mesma coisa do número positivo. Feito aqui com o repita também. Tá bom? Vamos lá. As propriedades são as mesmas. Inicialização, expressão condicional e atualização. Mesma coisa. Aonde que está a inicialização? Vamos lá, aqui, ó. Primeiro, vamos achar a expressão condicional que é mais fácil. A expressão condicional está aqui, ó. Qual variável está associada à expressão condicional? Valor. Então significa que valor tem que ser inicializado antes do teste. Então se o teste está aqui, ela tem que ser inicializada antes da linha 14. E atualização. A atualização tem que ser feita dentro do loop. Então a atualização tem que estar aqui dentro, ó. Onde que está a atualização? Aqui, ó. A atualização está aqui. Tá vendo? É ela que troca o valor. E a inicialização? Como eu usei o valor aqui também, ó, então significa que ele tem que ser inicializado antes. Aonde que ele está sendo inicializado? Aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui o texto. Inicialização. Atualização. E a expressão. Tranquilo? E agora, para a gente finalizar, a estrutura de controle. O que a estrutura de controle é? Ela é um açúcar sintático, vamos dizer assim, ela faz a mesma coisa que o outro, porém de um jeitinho mais arrumado.
Qual que é a estrutura mais comum de ser utilizada? É a pré-testada determinada. Essa é a mais comum. Como ela é a mais comum, existe uma sintaxe que facilita demais o uso dessa que é tão comum. Tá? E aí o que ele faz? Quais são as 3 propriedades? Inicialização, a expressão e atualização. Ele vai fazer tudo para mim, de uma vezada. Então o objetivo dela é facilitar esse cara aqui. Por que é pré-testada? Porque vocês vão ver que ele testa antes. E por que é determinada? Porque ele só consegue fazer quando ele sabe exatamente quantos são os passos. Tá? Então vamos lá. Como que ela funciona? A minha estrutura chama para. Tá? O meu comando é o para. E aí eu vou colocar a variável que é utilizada de índice. Vamos supor que eu vá fazer dos funcionários. A do funcionário eu não estava usando a variável de índice i, então eu coloco a minha variável i aqui. E aí eu não tinha que inicializar ela, colocar um valor inicial? Eu coloco aqui, ó, de o valor inicial. O valor inicial do funcionário não era 1? Até quando? Até número funcionários. E pronto. Ele já fez para mim a inicialização, porque a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o 1 e jogar no i. Ele já vai fazer o teste para mim, porque isso aqui vai fazer com que ele gere esse código aqui, ó. Esse teste. E ele já vai fazer a atualização. Porque existe uma coisa aqui que é opcional, é esse passo aqui, quer dizer de quantos em quantos você quer que incrementa. Se você não escrever nada, ele incrementa de 1 em 1. Se você quer que ele incrementa de 2 em 2, então você vem e escreve passo 2. Aí ele vai fazer de 2 em 2. Aí se eu quero que ele faça de 3 em 3, você vem e escreve passo 3. Tá? Então assim, esse cara aqui é para facilitar aquilo tudo que você fazia separado lá no enquanto. Aqui, ó, calcule a média salarial de uma empresa de 20 funcionários. Olha que elegância. Aonde está a inicialização? Tá aqui, ó. Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Já vai fazer para mim i igual a 1. Beleza. Aonde que está a expressão? Tá aqui, ó. Porque ele vai fazer enquanto i menor ou igual a 20. Beleza. E aonde que está o incremento? Está na atualização aqui, ó, do passa. Né, o passo que não está escrito. Que quando não está escrito, ele faz i é igual a i mais 1. Como pegar uma expressão algébrica em formato de texto e executar a expressão no código? Então, isso não é trivial, viu, Davi? Não é. Porque você tem que varrer a sua expressão. Então, se você quer fazer... Se eu entendi sua pergunta, tá? Se você chega e escreve lá no código assim, 2 mais 5 vezes 3 dividido por 2. E isso daqui é um texto, uma string, isso aqui não é trivial. Tá? Inclusive, você está com a visão além do alcance. Tá? Porque esse é o trabalho que eu vou passar para vocês fazerem. O primeiro trabalho. Tá bom? Só que é um trabalho simples. O que acontece? Não tem precedência, tá? Mas já que você já tocou no assunto, eu já estou adiantando aqui para preparar o espírito para vocês. Não tem parênteses e não tem precedência. Então, o que ele vai fazer? Você vai assumir que a expressão está sempre correta e aí, enquanto ele for encontrando número, está formando um número.
A partir do momento que ele encontrar um outro símbolo, aí ele já faz a continha. Tá? Então é essa daqui que é a primeira atividade que vocês vão fazer. O primeiro trabalho, que não está na lista de exercício. Então vocês vão ver que tem que pensar um pouquinho. Ok? E aí, gente, todo mundo entendeu? Ok. Alguma dúvida? Já tem 2h15 aqui, né? A gente tem que terminar essa aula. Por mim tá de boa. Alguém tem alguma dúvida, gente? Então, gente, os exercícios é o seguinte. Você tem que fazer os exercícios, né? Tirar a dúvida e mandar igual mesmo você está fazendo. Você não está fazendo nada de errado. Você tem que fazer isso mesmo. Só que nem sempre eu tenho muito tempo para responder. Aí, é isso aí que eu ia comentar. Eu respondi direto para a Jeane, mas eu vou postar no Classroom para vocês. Nós temos um monitor, tá? O monitor ele chama João. E aí sempre que vocês forem enviar uma dúvida, vocês enviam a dúvida para ele e para mim, no mesmo e-mail. Não é para mandar 2 e-mails separados, não. Você manda a dúvida para mim e para ele. Ou posta no Classroom ou manda e-mail, que chega para os dois da mesma forma. E aí o primeiro que pegar e responder está respondido. Porque às vezes eu estou fazendo outra coisa aqui e não dá tempo de responder. E aí ele vai lá e responde, tá? Mas eu vou passar o e-mail para vocês, vou postar. E exercício não tem muito jeito não, gente. É pegar, fazer e vai tendo dúvida. A dúvida ela só vai aparecer mesmo na hora que você pegar o exercício e fazer. Enquanto não está fazendo exercício, parece que está entendendo tudo e parece que tem 0 dúvidas. Aí você começa a fazer exercício e fala assim, isso aqui eu não sei como é que faz. Isso aqui eu estou em dúvida. Tranquilo? Eu tenho uma pergunta, não sei nem se você respondeu, que eu tive que dar uma saidinha rapidinho. Nesse caso aí, eu sei que a termos de algoritmo, não sei se vai ser equivalente às linguagens, mas para esse eu teria que declarar a variável? Porque Sim. tem alguns casos que a variável já é declarada naquele escopo, não é isso? Verdade. Isso que você falou, você tem toda a razão. Mas no caso aqui, você tem que declarar a variável sim. Beleza. Outra coisa que eu fiquei na dúvida... Aqui, ó, só para te mostrar aqui, a variável i que está sendo usada, ela está declarada aqui, ó. Não, então, eu declarei ela por via das dúvidas na hora que eu estava fazendo exercício, mas eu fiquei nessa dúvida se seria necessário efetivamente declarar ela. Uma coisa que eu fiquei com dúvida foi... Você poderia passar só para o slide das questões? Você já está discutindo elas ou eu estou adiantando? Não, pode falar. Então, essa parte, justamente esse 9, isso. No caso aí, eu teria que fazer todos os números divisíveis numa divisão inteira até chegar ao número, não é isso? Isso. Tá, então entendi. É porque assim, a princípio eu li, eu falei, mas todos os divisores, se eu for fazer isso, eu vou... Vamos imaginar aqui, Vou cair num loop. Aí foi que eu pensei, não, mas quando chegar nele vai ser divisões menores do que 1. Então não faz sentido. Na verdade, o que você vai testar é do 2 para frente, porque o 1 sempre é divisor, até o próprio número. Porque o próprio número também é divisor dele. Então, vou pegar o 10 aqui só para você ter uma ideia. Aí, o que você vai fazer? Qual que é o resto da divisão de 10 por 1? 0. Então, se o resto da divisão de 10 por 1 é 0, significa que ele é um divisor, concorda? Então, você vai imprimir 1. Aí, você vai passar para o 2. Aí, você vai falar, qual que é o resto da divisão de 10 por 2? 0. Então, significa que 2 é divisor de 10. Aí, você vai passar para o 3. Qual que é o resto da divisão de 10 por 3? 1. Opa! Então, significa que 3 não é divisor de 10. Então, você não imprime o 3. Aí, quando chegar no 4, mesma coisa. Você não vai imprimir o 4.
Mais o 5, sim. Aí o 6 não, o 7 não, o 8 não, o 9 não e o 10 sim. Não, eu acabei de, assim, é só uma ressalva. No algoritmo que eu enviei, eu esqueci que era para colocar como Portugal e daí o resto eu coloquei porcentagem e não mod. Não tem problema. Tem problema? Nenhum. De boa, de boa, de boa. E aí, alguém tem mais alguma dúvida? O que o Davi não está escrevendo? É para se preocupar em travar o usuário para ele não forçar o erro? Não, não. O que acontece? Entrada de usuário, o tratamento da entrada de usuário é um outro assunto totalmente à parte. Porque o que acontece? Você não pode pegar o usuário e dar uma paulada na cabeça dele. Tá? Essa que é a realidade. Então, você evitar que o usuário entre com dado errado é uma ciência, vamos dizer, por trás disso. Então, como a gente está no início, a gente assume que o usuário sempre entra com coisas esperadas. Tá? Não precisa preocupar com ele entrar com coisa errada, não. A gente que está agora no início, se o usuário entrar com dado errado, não tem problema o seu programa falhar, não. Morrer, acontecer qualquer coisa. Porque a falha não está no seu programa. A falha está em você não ter inserido código de tratamento de erro. Então, se o cara entrar com as coisas do jeito que espera, tem que funcionar. Mas no início, se ele entrar com coisa que você não espera, pode morrer o programa, pode encerrar, dar coisa errada, não precisa preocupar com isso não, porque é um negócio totalmente à parte. Tratamento de entrada de usuário é o assunto, tá bom? Não precisa preocupar com isso não. Ninguém escreveu mais nada. Ô, gente, então eu vou encerrar, porque já deu 2 horas e 22 minutos. E fora que já tem a aula gravada também, né? Da aula 2 e 3 aí. Então, se alguém tiver alguma coisa, é só dar uma assistida lá na aula com um pouco mais de carinho. Junta com a informação da aula de hoje, eu acho que dá tudo certo aí. E não dando, só manda e-mail pra gente. Beleza? Uhum, uhum.